Olá! Venho agora gravar a segunda parte do nosso vídeo quanto ao controle de condicionalidade. Este, então, é o segundo vídeo que vai tratar com um pouco mais de detalhes quanto às duas formas de controle que nós temos, quais sejam o controle difuso e o controle concentrado, certo? No primeiro vídeo, que eu coloquei o link aqui do primeiro vídeo na descrição, tá, desse vídeo, ele tratava, em linhas gerais, tratava de um contexto geral quanto ao controle de condicionalidade. E agora nós vamos tratar propriamente quanto ao controle difuso e ao controle concentrado. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Del Consuelo e juntos estamos trabalhando Direito Constitucional. Sobre o que nós temos, então, quanto ao controle difuso, ou também conhecido como concreto, tá? Vale relembrar o que nós conversamos no vídeo anterior, quanto ao controle difuso. Relembrando para vocês um pouquinho, ele compete a todos os órgãos, a todas as instâncias dentro do Poder Judiciário, tá? Sendo este, então, um controle incidental, certo? Que vai ser instaurado diante de uma controvérsia concreta, tá? Diante de um caso concreto, com o fim de afastar a aplicação de determinada lei a um caso específico, a um caso concreto, algo que já dê ensejo a uma relação jurídica, tá? Então, por isso que justamente ele é chamado também de, além de difuso, sendo um controle concreto, porque ele se dedica à análise de uma norma perante um caso que já está instalado, perante um caso que já esteja em curso, certo? Então, através desse controle difuso de constitucionalidade, ou controle concentrado também, controle concreto também, um juiz ou tribunal verifica se as normas aplicáveis a um determinado caso, um caso já posto, um caso já existente, a sua apreciação estão ou não em conformidade com o texto constitucional, certo? Deixando, então, se não estiver em acordo, deixando, então, de aplicar-se aquelas questões, aquele elemento que seja, então, contrário à própria Constituição. No contexto geral, ele caracteriza-se principalmente pelo fato de ser exercitado somente perante um caso específico a ser decidido pelo Poder Judiciário. E, nesse sentido, a declaração de inconstitucionalidade, nesse caso, é necessária somente para o desenrolar daquele caso, tá? Mas não é o objeto principal desse movimento de inconstitucionalidade. Não se pretende aqui, nesse tipo de controle, no controle difuso, declarar se aquela norma é inconstitucional num todo. Eu só quero olhar para um caso específico. Então, declarar aquela norma como inconstitucional, ou seja, em confronto com a Constituição, só será aplicável àquele caso, e não a toda a extensão nacional, e não a todo um contexto geral. O objeto aqui é aquele caso, certo? E não declarar a inconstitucionalidade de maneira genérica, de maneira ampla. Então, a partir daí, eu preciso falar com vocês quanto aos efeitos. Qual é o efeito que causa o resultado desse movimento de controle difuso, certo? Num contexto genérico, o efeito somente vai envolver as partes, chamado efeito inter pares, que somente vai envolver as partes envolvidas naquele processo, naquela relação, naquele caso específico, tá? Porque a norma, ela vai permanecer vigente para os demais que não estão envolvidos naquela relação processual, tá? Então, ele não possuiria, então, o chamado efeito erga omnes, que seria aquele que vale para todos, certo? E também não possuiria um efeito vinculante, ou seja, fazer uma ligação, um link, um vínculo com os demais poderes, bem como com os demais casos também, tá? Então, basicamente, esse é o meu controle difuso, tá?
E de um outro lado, eu tenho o meu controle concentrado ou controle abstrato. Por quê? Porque abstrato, já vou trazer logo para você essa informação. Por que abstrato? Porque do outro lado eu tenho o controle difuso, em que ele trabalha com um caso concreto, um caso específico. Aqui não. Nesse meu controle concentrado, eu não tenho um caso específico, eu tenho uma coisa genérica, uma coisa abstrata, tá? Mas relembrando um pouquinho que nós conversamos no vídeo anterior, nesse controle, nesse tipo de controle concentrado ou abstrato, eu tenho uma centralização da competência para apreciação daquela matéria constitucional, daquela matéria em que eu estou discutindo a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, certo? Somente será competente para discutir isso os órgãos de cúpula do Poder Judiciário, tá? Então, o Judiciário vai acabar atuando tanto no controle difuso quanto no controle, nesse tipo de controle concentrado também, tá? Ele basicamente vai ser instaurado quando eu pretender uma defesa do ordenamento jurídico como um todo, no sentido de manter a supremacia da Constituição. E ele vai se movimentar, vai se manifestar por meio de ações diretas, sendo, podendo ser a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, a DPF, a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, de preceito fundamental, ou até mesmo a ADECOM, que seria a ação declaratória de constitucionalidade, ok? Então, ele justamente vai ser chamado de abstrato porque ele não se pauta em um caso específico, tá? E sim, ele vai olhar para a norma como um todo, ok? Como um todo que poderá ou não ser aplicado. Ele é bem abrangente, certo? Então, nesse tipo de controle, procura-se, aqui sim, procura-se a declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Ao passo que lá no nosso controle difuso, não. Nós não queríamos declarar a inconstitucionalidade para um contexto genérico. Nós queríamos para aquele caso. Aqui não, aqui é abstrato, tá? Aqui é para um todo, tá? Não apenas, não requerendo, então, a necessidade da existência de um caso concreto. Aqui vai se pretender a invalidação efetiva da norma. Então, o objeto da ação aqui é a efetiva declaração de inconstitucionalidade ou talvez da constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Então, no caso do nosso controle concentrado, o Poder Judiciário ele é acionado para decidir acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo de uma forma abstrata, ou seja, se aquela norma está ou não em confronto, em contraponto com a Constituição Federal, de novo, dado o contexto de supremacia da Constituição Federal, tá? Então, por meio de ações específicas, eu consigo, então, efetivar essa declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tá? E quem é que pode propor essa ação? Quem é que pode se manifestar nesse sentido? Nós temos lá, no artigo 103 da Constituição Federal, o rol de quem é que tem competência, legitimidade para propor essas ações decorrentes desse tipo de controle, certo? Esse controle abstrato. Então, recorre lá na Constituição, dá uma lidinha naquele rol que nós temos dentro do texto constitucional, tá? E quanto aos efeitos da decisão, nesse caso que nós temos o controle abstrato, ou seja, não estamos trabalhando com um caso concreto, estamos trabalhando com uma norma para verificá-la como um todo e não aplicada a um caso, tá? Nesse caso que nós temos, as decisões proferidas nas ações possuem o chamado efeito ex tunc, ou seja, ele anulam a lei desde o ato, desde o momento de sua criação. Possui também o efeito erga omnes, ou seja, vai valer para todo mundo, vai valer para todos, tá? E possui também o chamado efeito vinculante. Ele vincula para todo o Poder Judiciário, bem como para todos os órgãos da administração pública direta e indireta. Tudo bem? E nós temos, então, algumas espécies de controle concentrado. Como é que ele vai se externar? Como é que ele vai se concretizar? Pois bem, eu vou falar somente quais são essas ações e no próximo vídeo eu trago para vocês tratando pontualmente sobre cada uma dessas ações, tá? Eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade genérica,
ADI ou ADIM também, tá? Depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o indicativo dos artigos onde constam essas ações. Eu acho que é um pouco mais prático do que ficar falando aqui, vocês podem não conseguir anotar, tá? Então eu vou deixar na descrição, ok? No segundo momento nós temos a ação direta de inconstitucionalidade invertida, seria uma ADIM invertida, ok? Temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, uma ADIM por omissão. A ação declaratória de constitucionalidade, conhecida como ADCOM ou ADC também. E, para um último momento, a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, a ADPF. Tudo bem? Bem tranquilo. Esses são assuntos que, de maneira geral, podem causar um pouco de medo, um pouco de pânico, mas não, é muito simples, tá? É só entender um pouquinho essa lógica de como é que ele funciona, tudo bem? No próximo vídeo eu trago para vocês uma explicação quanto a essas ações que concretizam esse controle concentrado, tudo bem? No mais, espero ter esclarecido as dúvidas, espero ter trazido boas e úteis informações para vocês. Muito obrigada por estarem comigo até agora, por terem assistido esse vídeo até o final. Se gostou, dá um joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos e eu conto com vocês. No mais, muito obrigada, grande beijo, se cuidem e cuidem dos seus.